dos 12 aos 16 eu fui pra dentro da oficina, com o sonho de ser mecânico. Com o sonho de ser mecânico. O melhor mecânico do mundo, inclusive. Se puder ser, vai ser, né? Vamos nos esforçar para isso. Ali veio a grande frustração. O que aconteceu? O pai tinha um Fuca que servia para buscar as peças. E eu gostava do Fuca, e eu já dava um jeito de pegar o escondido Fuca para dar umas voltinhas. Aí o Fuca deu problema. Tá bom. Aí os caras tiraram a caixa de câmbio do Fuca. Em 3 minutos? E eu cheguei e disse, não, deixa pra mim. Deixa que é comigo essa daqui. Desmontei a caixa. Quem é que disse que eu montava depois? Caramba. E aí foi a história, porque o carro-chefe mesmo acabou sendo o sistema para reparação. Porque daí bombou. Né? Ele pegou várias outras oficinas? Nossa, hoje a gente trabalha com mais de 200 oficinas. Isso. Eu comecei dos 12 aos 16, eu comecei a efetivamente ir para trabalhar na oficina. Então eu estudava um turno, e aí eu já queria ter uma grana, já estava com 12 anos, meu pai disse, olha, esse negócio de tu ganhar mesada não tem. Ou tu ajuda, ou tu fica em casa estudando, tem comida, tem roupa e acabou. Não, mas eu quero uma grana, então vamos trabalhar, vamos comigo para a oficina. Claro. E aí dos 12 aos 16 eu fui para dentro da oficina, com o sonho de ser mecânico. Com o sonho de ser mecânico. O melhor mecânico do mundo, inclusive. Se puder ser, vai ser, né? Vamos nos esforçar para isso. Ali veio a grande frustração. Eu gostava, eu comecei lavando peça. Outra coisa que também já seria presa, né? Porque tu trabalhava com produto químico, com tudo. Diesel, querosene, era exato. E não tinha luva, não tinha nada. Eu ia pra máquina lá, saía o jatinho de querosene, lá e eu esfregava as peças. Tudo certo. Aí, o que aconteceu? O pai tinha um Fuca que servia para buscar as peças. E eu gostava do Fuca, e eu já dava um jeito de pegar o escondido Fuca para dar umas voltinhas. Aí o Fuca deu problema. Tá bom. Aí os caras tiraram a caixa de câmbio do Fuca. Em 3 minutos? E eu cheguei e disse, não, deixa pra mim. Deixa que é comigo essa daqui. Desmontei a caixa. Quem é que disse que eu montava depois? Caramba. Cara do céu, fui tentar montar, nada encaixava. Arruela, isso aí. Exato. Eu disse, cara, onde é que eu me meti com essa caixa de câmbio? Aí o pai tinha um mecânico, que era um nenê, era um senhor muito querido, muito querido, que era o que entendia de caixa da oficina, o que mexia nas caixas daí. Eu disse, ô nenê, o negócio é o seguinte, tu vai ter que me ajudar. E eu era o guri, né, novinho. 1h30 ele montou a caixa, botou no lugar e o Fuca saiu andando. Eu não sabia o que dizer, gente. Ali foi a frustração. Eu olhei pro nenê assim, eu disse, eu não sirvo pra isso. Tu tá de parabéns. Eu admito que eu não tenho a competência pra fazer isso. E eu desisti da mecânica. Aí eu disse, cara, não é meu chão. Eu abri mão da mecânica. Eu entendi que eu não estava preparado para aquilo. Não era o meu momento. E que eu já estava envolvido com aquela questão da gestão, porque eu estava ajudando o programador a desenvolver o sistema. Não era eu. Ah, o cara estava desenvolvendo um sistema específico para vocês. Era um cara que mexia em computador e que estava ali ajudando. E eu estava sempre junto com ele, estava envolvido nisso. Tudo certo. Eu disse, não, sabe de uma coisa? Eu vou para o escritório. Ali eu tomei uma decisão e resolvi ir para o escritório. Tinha um senhorzinho lá, o seu Michel, ele cuidava do financeiro do meu pai. Né? Então, ali eu comecei a entender, a me envolver. Eu já gostava que, na época da avó, eu já tinha mexido lá no caixa, eu já estava sabendo lidar um pouco com essa questão do dinheiro, das finanças, tinha aprendido um pouco com ela. Comecei a envolver e comecei a ajudar ele. E nisso, tocando em paralelo o desenvolvimento do sistema, que era um cadastro de cliente. Aí a gente montou uma ordem de serviço, que era um negócio meio de botar descrição do que estava acontecendo, do que o cliente tinha pedido. Mas essa época daí já era década de 90 com 286, talvez? Ali um PC XT. PC, tá. Isso, um PC XT. Sim. E aí depois a gente evoluiu para um 286. Aí depois a gente foi, que era caro, né? Caro. Era muito caro. E por isso que eu dizia, o meu pai dizia, cara, tem que dar resultado. Porque gastar dinheiro, sim. E dinheiro tá indo. Mas graças a Deus, a oficina naquela época estava muito bem, né? Então ele investiu nisso. Eu cheguei num ponto dentro da gestão ali da oficina que foi bem importante, porque quando eu comecei a lidar com o dinheiro, eu comecei a entender, não só de oficina, mas principalmente da oficina do meu pai. E eu me dei conta, na época eu fiquei até meio chateado, que o meu pai era um baita de um vendedor, um cara que trabalhava, meu Deus, que nem um camelo, era um bicho trabalhando, trabalhava horrores, sabe? Mas que ele não fazia gestão. Tanto que assim, esse senhor que cuidava do financeiro, ele tinha dificuldade de inclusive apresentar os números para o meu pai. Não era algo que era de interesse dele. Né? Para ele, se tinha um dinheiro no bolso, estava tudo certo, estava tudo bem. Ele olhava para a oficina estava cheia, estava tudo bem. Né? E eu comecei a me dar conta que não estava tudo bem. Que a estrutura era muito frágil. A oficina estava bem, estava muito bem, mas ela era muito frágil. Porque da mesma forma que o dinheiro entrava, que a oficina estava cheia, que a oficina já tinha um bom nome, o dinheiro escoava. E o meu pai não sabia para onde que o dinheiro estava indo. Ele não tinha noção.
sobre o dinheiro. O importante é que tudo girava para ele. Tá Era tudo só pago. isso. Tá tudo pago, tá tudo bem, tem comida na mesa, tá tudo feliz. Aí eu comecei a me envolver. Ali eu comecei a ter os atritos. Ali eu descobri que eu comecei a ter discussão com meu pai. Olha, isso aqui não tá certo. Ó, tu cobra 2 horas para fazer e tu gasta 2 dias. Sim. Tu não tá controlando teu tempo de trabalho. Entende? O estoque ele mantinha... A gente veio de uma época de inflação, né? Então era muito comum a gente ter um estoque enorme. Claro. Porque tu comprava a peça por um valor no dia, no outro dia ela já valia muito mais. Então o Ganhava estoque dinheiro, era na verdade, uma com coisa. isso. Exato, tu ganhava dinheiro com o estoque. E era um estoque que estava mais ou menos controlado, né? Então, ok. Isso começou a gerar alguns atritos de gestão. O que aconteceu? Dos 12 aos 16, eu ia um turno, era religioso para oficina. E eu comecei a entender de gestão de oficina. Ia discutir com ele. Só que tu vai discutir com teu pai. Claro, ele que montou tudo, ele que criou. Pô, meu filho, eu já te sustento aqui, né? Desde que tu nasceu, esse negócio, né? Tá tudo certo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, tu vai, né, cansando daquilo. Aí teve um dia que a gente começava a discutir. Eu sei que ele me demitiu 3 vezes no mesmo dia. No mesmo dia ele me demitiu de manhã, meio-dia demitiu de novo, chegou de tarde demitiu de novo, e eu já dizia, pai, olha só, para. Eu não quis ir embora, eu não fui, então não enche o meu saco. Fica aí que eu vou fazer minhas coisas. E tava tudo certo, porque depois aí a gente acabava rindo. Só que naquele dia eu decidi, assim, eu botei na cabeça. E aí eu sentei com ele. Ali eu acho que ele tomou um gelo, assim, ele ficou meio magoado naquela hora, doeu. Aquilo doeu. Eu cheguei e disse, pai, o negócio é o seguinte, eu vou embora. Eu não vou ficar pra oficina. E eu já tinha feito, eu tinha que cumprir, eu tava concluindo o 3º ano. Naquela época, né, a gente até concluía o ensino médio ali, o 3º ano. E aí ia tentar fazer vestibular. Sim. E eu tinha tentado, na metade do ano, meio que pra me preparar, pra saber se eu ia pra administração, porque qual era a ideia dele? Não, tu vai tocar a oficina. Era eu e meu irmão. Então, assim, eu sou mais velho, tu vai tocar a oficina, depois teu irmão também vai, vocês dois vão se virar. E eu cheguei e disse, não. Mudou os planos da cabeça dele. Ele já tinha traçado teu futuro. Exatamente. Pra ele, o tabuleiro tava mapeado já, né? Aí eu disse, não. Eu vou mudar de área. Eu não vou mais pra administração, vou tentar o vestibular pra informática, que era uma coisa que... Uma década de 90, é isso? Exato. Então, assim, nisso era um negócio 90, totalmente inovador. Exato. Eu comecei a estudar em 93, 2... Eu fiz vestibular em 90 e o primeiro semestre eu entrei na faculdade em 91. Pouca gente. Quando eu passei no vestibular, eu cheguei em casa e disse pra mãe, olha só, passei no vestibular aqui pra informática, né? Minha mãe olhou pra ela, meu filho, ou tu vai ser funcionário público, ou tu vai ser médico. Eu que sei. O que é esse negócio? Porque minha mãe era contadora, né? É contadora. Contadora tu não precisa ser. Mas assim, o que é esse negócio aí? Isso aí é o quê? Ela brincava assim, ela dizia, isso aí é ciências ocultas e apagadas, ninguém sabe nada disso. Né? Como é que tu vai trabalhar com esse negócio? Eu fiquei frustrado, né? Mas, não, mãe, era isso que eu quero fazer, é computador, eu quero lidar com computador. Tá bom. Aí eu pedi pro meu pai, olha só, pai, não vou assim, tô indo embora da oficina, porque agora eu quero, se eu tiver que quebrar o CNPJ, eu não vou quebrar o teu. Eu vou quebrar o meu. Então eu vou te pedir um favor. Eu era menor de idade. Pega a mãe, vai no cartório, e eu preciso que tu me emancipe. Caracas, meu Deus. Porque daí tu me emancipa e eu consigo ter um CNPJ, eu vou abrir uma empresa, e aí tu tem que me emancipar. Ele olhou pra mim e disse assim, primeira coisa, aquele carro que eu tinha comprado consórcio, para que quando tu passasse no vestibular, ele tinha comprado um consórcio, sabe aquele Uno Mini quadradinho, branco, ele tinha conseguido contemplar um consórcio para me dar de presente, porque se eu passasse no vestibular. Ele já estava planejando aquilo há um tempo. Acabou. O carro acabou. Anos depois eu descobri que ele pegou aquele dinheiro e investiu numa pólice de seguro, que depois eu fui resgatar, depois que ele faleceu. Mas não me deu o carro. Ele era a faca na hora. E a segunda coisa, é casa e comida. O resto é contigo. Eu disse, é o que eu preciso. É o que eu preciso. Então, eu pedi demissão pro meu chefe para continuar com meu pai, parar de ter atrito, né? Mas tu também foi forte, né? Porque se trocar um carro, naquela época era trocar um carro, o cara que tava com um carro novo era gigante, né, meu? Eu já tava cansado de roubar o carro dele, né? Ele já sabia na época, né? Claro. Não era nem mais escondido, o negócio já era descarado. E paciência, né? Ele já queria trabalhar. Eu acho que assim, doeu na hora. Sim. Eu fui descobrir, claro. Aí a questão, né, do pai, né? A gente prepara os filhos pro mundo, né? Claro. Então, o que acontece? Eu descobri anos depois o quão feliz que ele ficou. Porque ele disse, cara, meu filho tá voando. Sim, ele criou um homem, né? Exato. Antes de 18 anos. Montou o tempo dele. Exato. Aí eu cheguei, ele fez tudo certo. No final das contas, eu acabei indo estudar para tecnologia, fui para a área de sistemas, né? Já com a ideia de montar a empresa. E imagina, o que eu sabia? De oficina. Ali surge a ideia de desenvolver o sistema para a oficina. Que aquele programador, já o segundo, estava muito lento. A coisa não estava boa, né? Não estava direito. Então eu disse, cara, vou fazer o seguinte, eu entendo de oficina, eu já faz 4 anos que eu estou ajudando na gestão da oficina, eu estou estudando tecnologia, eu não sabia se eu ia gostar de tecnologia.
eu tava meio que, não vou dizer apavorado, mas eu tava assustado, porque eu disse, cara, eu tô escolhendo, entrei na faculdade, eu recém tinha feito 17 anos. Uhum. Eu disse assim, cara, será que eu vou gostar disso? Pô, o resto da minha vida eu vou fazer isso? Não sei. Eu comecei a programar, aí realmente, aí eu juntei uma grana para comprar um computador, tipo esse CP400, eu comprei um Gradiente MSX. Comprei o computador e eu comecei a programar, eu virava a noite programando em casa. E eu ia muito bem, porque a minha mãe era de puxar nos estudos, então eu estudava, Sim. eu ia bem na faculdade também. O primeiro semestre inteiro eu fiquei me testando se eu ia programar. E eu descobri que eu era o melhor da minha turma. Caramba. E eu cheguei e disse, bom, agora que eu sei que eu consigo fazer isso direito, eu vou abrir a empresa. O que aconteceu? No final do primeiro semestre, eram 2 turmas que faziam o curso. Tinha, acho que eram 2 turmas de 30 ou 40 pessoas, não lembro. Da minha turma, que era 128, eu tinha a melhor nota. Eu olhei, bom, né? Sim. Vamos pegar um sócio. Eu tinha feito um planejamento que era eu Pegou o e número mais 2. 3. Não, eu fui pra turma do lado. Quem é o melhor da outra turma? E achei um cara lá, o Jaime, que é meu sócio até hoje. É o mesmo sócio? O mesmo sócio. Caramba, até mano. hoje. Cara, Eles são guerreiros, então. a gente se conhecia de cruzar, assim, então ele nunca tinha conversado comigo. Eu era da 128, ele era da 138. O nome dele tava lá, era o melhor cara da turma dele. Cheguei, cara, meu nome é Rui, o negócio é o seguinte, eu quero abrir uma empresa de tecnologia para desenvolver sistema para empresa pequena. Na época seria uma startup. Isso, na época o nome bonito, hoje é startup. Exatamente. Boa. Exatamente, batizaram com o nome, mas a ideia era essa. E o que foi mais interessante? Eu conversei, eu acho que 10 minutos Com ele? com ele, e o maluco aceitou. Eu disse, mas aí, o cara é mais louco que eu, né? Mal me conhece, chegou lá e disse, não, eu topo. Eu disse pra ele, cara, a estratégia é o seguinte, são 4 pessoas, então, perfeito. Tá tu, a gente tem mais 2 pessoas. Uma outra, eu disse, cara, eu tenho um professor nosso, que até hoje é professor, e um cara fora da curva também, que ele tinha dado, nós somos a primeira turma que ele deu aula. Então era um cara que eu era o mais novo da minha turma, ele tinha 5 anos mais do que eu, e ele começou a dar aula pra minha turma. Imagina que quando ele entrou em sala de aula, a gente achou que ele estava dando um trote na gente. Porque era um guri como nós. Sim. Era um pouquinho mais velho. 5 anos? Exato, a diferença ali era pouca, não é nada. Eu convidei ele, porque ele era um professor, ele já estava formado, então assim, ele já tinha uma certa bagagem que eu havia ali. Então esse cara... Eram os 4 sócios daí. Aí eram 4, aí eu arranjei terceiro. E aí eu disse, cara, eu preciso de alguém que já tenha formação em administração. Eu preciso de um cara que entenda de administração. Porque eu tinha aberto mão daquele curso e eu vim para tecnologia. Aí o Jaime, meu sócio, falou, olha, tem um cara que já é formado em administração e está fazendo, é nosso colega. Caramba, meu. A gente conversou com ele, o Rogério, e ali saiu a empresa. A empresa, ela vai mesmo surgir registro CNPJ, porque a gente ficou muito tempo se testando. Por novo, Reuniões, então? reuniões e programando. E programando. Então o que aconteceu? Quem era o primeiro cliente? Cara, foi a oficina do meu pai. Claro. Eu já estava com um negócio ali, e aí a gente foi avançando. E o Jaime, o pai dele, tem uma loja de ferragem, de material de construção, ele é do interior. E aí o nosso segundo passo era desenvolver um sistema para aquela loja. E só uma pergunta aí, você era URGS? Não. A URGS tem um problema, ela tinha aula de tarde. Então eu não conseguia trabalhar. O que aconteceu? Eu tive que dar um jeito para pagar a PUC. Tu fez na PUC? Na PUC. Exatamente. Pra você ver o que você arriava, a PUC. Porque eu não tinha como trabalhar de tarde, eu queria trabalhar. Então eu disse, cara, ou eu pago a PUC, claro. Porque não era uma questão só de passar no vestibular. Né? Eu tive um problema, eu disse, eu não vou conseguir ter empresa, meu alvo era empresa. Estudar era o meio, o fim era o negócio. E a URGS já tinha? Já tinha PUC, URGS e... Já tinha. E a Unicinos. A Unicinos também tinha? A Unicinos tinha... Também foi muito... Ela era forte porque ela tinha processamento de dados. Tinha. Mas, né, era uma opção. A meta era o negócio. Aí eu fui conversar, porque meu pai não sabia que ele já ia apertar. Eu já tinha dito, é casa e comida. Fui na minha mãe. Mas o negócio é o seguinte, preciso pagar a faculdade, não sei o que lá. Eu vou abrir um negócio, eu vou tentar... Preciso do capital. Então assim, vou precisar de uma arrancada. Ela disse, não, tá bom, primeiro semestre e ela ia me ajudar. E ela continuou, manteve aquele negócio da tua avó? Não, depois que a minha avó faleceu, a minha mãe ela tinha um negócio dela, que era o escritório de contabilidade. Sim. E, falou. E depois que a minha avó faleceu, a gente resolveu fechar. E o meu avô sozinho já não tocava, então ela seguiu as coisas dela. E ela foi me ajudar para trocar a faculdade. Mas aí o que foi legal? Como eu tinha ido bem no primeiro semestre, eu consegui uma bolsa parcial, não era total, para fazer monitoria na disciplina de programação. Porque eu era o melhor aluno daquela turma. Claro. Então eu fui muito bem nas notas e eu podia ajudar os outros. Aí eu lembro da professora Lúcia Girafa, o nome da professora. Girafa. Lúcia Girafa. Sobrenome Girafa? Girafa. Nossa, e ela era grande? Não, ela era pequenininha. Era pequenininha, pra ver que interessante, né? Grande no nome. Acho que ela leciona até hoje. Sim. E aí o que aconteceu? Eu com esse dinheiro eu ajudei a pagar, a minha mãe complementava,
e a gente começou a programar, a gente se juntava. Um dos sócios, que era esse que já estava lecionando, Sim. ele já por ser mais velho, já estava com uma questão de quase casar, e deram uma oportunidade de ele fazer uma bolsa no exterior, Ah, legal. para estudar no exterior. Aí a gente conversou, cara, vai, tu já tá numa outra batida. A gente já estava buscando alguns clientes, né? Mas eu disse, não, cara, olha só, eu e os outros, a gente tá ainda tendo apoio dos pais ali, tem onde morar. Sim, sim. Pelo menos a gente tem onde morar. E tu já tá numa outra batida, então toca. Vai. Ele foi pro exterior, foi pra Inglaterra. Então aí ficamos nós três. E ali a gente começou a crescer. Efetivamente, a gente começou a pegar outros clientes em 30/6/92, que daí saiu daquela ideia só da oficina do pai. Sim, claro. Na realidade, eu já estava me envolvendo um pouco com uma outra oficina ali, que era vizinho do pai. A questão da empresa do meu sócio. Um ano, exatamente, vai fechar 34 agora, no dia 30. Em 30/6/93 a gente registrou o CNPJ. Eu já estava até de morda, não precisava nem da emancipação. Ah, não. Mas a gente vinha trabalhando sem CNPJ, vinha tocando os clientes, né? E aí foi a história, porque o carro-chefe mesmo acabou sendo o sistema para reparação. Porque daí bombou, né? Ele pegou várias outras oficinas. Nossa, hoje a gente trabalha com mais de 200 oficinas. Tá, e só um parênteses agora dentro disso aí. Sim. Vou fazer um recorte. Estamos Claro. em 93. Pra te instalar o sistema no computador do cara, tu tinha que pegar os disquetão ou já tinha os disquetinhos pequenos? Cara, era exatamente. Logo depois veio o disquete pequenininho, aquele de 1.44. Pô, cara, tu fala hoje 1.44 mega, uma fotografia que tu baixa com isso aqui já é Sim, encheu. muito, né? Não, é isso. Pra te baixar o sistema, por isso que eu tô perguntando, tinha que botar vários disquetes? Vários disquetes. Claro, os sistemas também eram menores, né? Claro. Mas, Bem menos dados, né? Não, o que era horrível, tu sempre levava dois, né? Porque um estragava. Né? Dava pau em alguma coisa. Então, tu tinha que carregar aquilo dali. A internet que a gente conhece hoje, ela estava começando a surgir, ela ficava dentro, a gente tinha acesso à internet muito mais dentro da faculdade. Sim. Era um negócio caro. Na época da empresa, eu lembro que a gente já começou a investir em modem, para tentar a internet de escada, isso, o barulhinho todo, aquela história. Né? A paciência, que, meu Deus do céu, né? As pessoas reclamam hoje da internet. Claro. No passado Pô, é muito rápido hoje, perto do que era, né? É muito rápido. Deus Nossa. do livre, cara. E... A discada eu peguei. A discada, eu nossa. peguei. Só não podia ficar muito tempo, porque senão dava conta do telefone muito alto. Exato, Né? Não, e a tela pra trocar ficava aquele Exato. negocinho e ia baixando assim Não. devagarinho, né? Chegava uma hora que já batiam lá em casa, assim, tá, e aí, ninguém vai falar no telefone, porque tu tá com esse negócio aí, tô trabalhando. É gurizão. Né? E a Zeta vai surgir exatamente disso. Né? O que é legal? Quando a gente fez 10 anos, acabou que uma divergência de ideias, mas um cara sensacional, que foi esse terceiro sócio, o Rogério, acabou se afastando. Sim. E eu e o meu sócio, o Jaime, né? A gente segue até hoje junto. Pô, que legal, né? Que sociedade de sucesso, né? Quantos Exatamente. anos tem a Vai fazer 34 agora, já 30. 34. Mas tu manter uma sociedade sempre uma dificuldade, né? Se não for com familiar, assim, é difícil, eu vou te dizer, é uma escola, Sim. mas para mim é uma das coisas que eu tenho muito orgulho dele, sabe? Claro. Muito orgulho do meu sócio, porque eu acho que se não fosse essa parceria que a gente construiu, Claro. não teria chegado. Eu vou te dizer assim, eu posso passar por... E a gente passou, né? Vocês sabem disso, por várias crises, né? O Brasil é um país que faz a gente Sim, não naquela ficar época- acomodado, né? Vocês montaram bem na época do RV, né? Exatamente. E todas essas mudanças, se não fosse a parceria, eu acho que eu... não teria chegado onde chegou. Sim. Não teria. Foi muito importante isso. Claro. Eu agradeço demais, assim, e sei da importância que ele dá para isso. Porque é difícil fazer sociedade da Sim, sim. né? Mas deu muito certo. A gente tem discussão, tem briga. Normal. É isso, né? Ele tem o jeito dele, a vida dele, e eu tenho o meu, mas a gente vai ajeitando as coisas e vai seguindo. Isso é bem bom. Foi muito Bacana. bom. E assim, a gente foi a tocada toda, né, da empresa. Hoje, claro, graças a Deus, a gente tem um volume bem legal de clientes. A ideia do sistema, ela foi muito mais além, porque durante um período a gente começou também a prestar serviço e ter alguma coisa de consultoria, coisa que hoje eu não trabalho mais com isso. Sim. Né? Eu tenho muita parceria com os clientes, que se tornam grandes amigos e trocamos muitas ideias e um vai ajudando o outro. Eu acho que Sim. isso também é o que dá o tempero do negócio, não é só a questão da grana. Sim, não, claro. eu acho que é muito importante o relacionamento. Não, e até para te desenvolver, tu tem que também conversar muito com o teu cliente para Claro. entender a situação dele, tudo que ele porque passa, as Nem dores, toda pra poder desenvolver mecânica. algo. Exato. As mecânicas são quase que um padrão, mas Mas tem a particularidade. aí que tá. E onde é que Isso. tu vem trazendo e... Isso é um dos nossos diferenciais. Eu respeito muito as diferenças de uma oficina para outra. Até porque essa diferença, às vezes, é o que traz para ele um resultado melhor no mercado. Claro. Sim. Entende? Aquele pequeno detalhe é a característica que faz ele se diferenciar no mercado. sim. Então, o sistema, como uma ferramenta de apoio para a gestão, ele tem que respeitar isso. Sim. Então, dizer que tu vai pegar um sistema enlatado, e hoje, pelo amor de Deus, tu tem sistema de graça por 200 pila, por 400 pila, tu tem vários sistemas hoje disponíveis na web. Hoje tu tem, né? Sim. No celular. É o enlatado. Quando tu começa a fazer um trabalho que tu consegue ter uma ferramenta que está adaptada para a realidade do cliente, o resultado é outro.
É outra história, entende? Porque tu tem uma aderência muito boa entre a ferramenta que tu usa e o teu trabalho. É a mesma coisa que tu vai mexer numa moto ou num carro e tu não tá com a ferramenta ideal. A tua eficiência não é a mesma. Sim. Né? A tua eficiência. Então, o sistema ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. Cara, uma ferramenta que hoje, gente, ela tá se transformando numa velocidade absurda.